Boa noite a todos e a todas. Gostaria de convidar aqueles que estão aí fora, se puderem estar entrando. Nós vamos dar início à nossa 6ª reunião pública do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Inicialmente, eu gostaria de pedir a todos os presentes que assinassem a lista de presença para que a gente possa ter um controle, né? E depois, aqueles que quiserem fazer uso da fala, procurarem a Dani para fazer a inscrição, para que a gente possa organizar. Então, em nome do prefeito do Caselato, em nome da Secretaria de Transporte, agradeço a presença de cada um e cada uma. Em nome da FIP, da Fundação responsável pela elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, também cumprimento os nossos técnicos presentes. Agradeço a presença da Câmara Municipal, em nome do presidente vereador Valadão, do vereador Helder, demais assessores aqui presentes e dos grupos. Bom, dando início à nossa apresentação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, o objetivo da nossa reunião pública hoje é apresentar alguns conceitos técnicos daquilo que é mobilidade urbana, mas especificamente ouvir vocês sobre as contribuições, sobre essas sugestões e as melhorias que podem ser implementadas no município. Então, o objetivo maior é fazer essa escuta, ouvir vocês, para que a nossa equipe técnica possa colher as informações e depois a gente consiga fazer toda essa organização das ideias aqui apresentadas. Agradecer ao vereador Messias também aqui presente, meu amigo Danilo Barros, secretário de governo, representando os colegas secretários. Vamos iniciar então. Explicando um pouco, fazendo uma conceituação um pouco técnica daquilo que é o Plano de Mobilidade Urbana, ele consiste num instrumento de gestão formulado para orientar a política de mobilidade do município. Aspectos de condições de acessibilidade, mobilidade existentes, ações que poderão ampliar ou aprimorar os sistemas de mobilidade, todas elas serão incluídas no plano de mobilidade, justamente para pensar o município como um todo. O objetivo do plano é garantir o acesso democrático à cidade para todos os grupos, pedestres, ciclistas, empresários, grupos de condutores de veículos individuais. Então, o objetivo é congregar todas as pessoas, garantindo uma cidade mais acessível e segura a todos. As principais estratégias do Plano de Mobilidade Urbana são priorizar os meios de transportes ativos, ou seja, os skates, patinetes, os pedestres, triciclos, as bicicletas, tudo aquilo que é movido por propulsão humana. Esse é um dos principais objetivos do Plano Municipal de Mobilidade Urbana e da política de mobilidade urbana. Qualificar as condições de mobilidade, desestimular o uso do transporte individual. Eu sempre venho comentando que este é um grande dilema que todas as cidades estão vivendo, principalmente os países emergentes. Os jovens, né, com todo o seu direito que têm, acabam fazendo a maioridade, tem o sonho de ter o seu veículo próprio, né, ou até os adultos mesmo, de ter aquela meio de locomoção individual, carro, moto, e isso vai gerando depois, no futuro, um problema de mobilidade em todas as cidades. E é um problema que os países, os governos precisam começar a discutir a questão do uso do transporte individual. Nós precisamos melhorar os meios de transporte coletivo e os meios de transporte não motorizados, tanto na questão ambiental, mas também com uma questão de qualidade de vida, uma cidade mais segura e com uma locomoção muito mais acessível a todos. Reduzir o tempo de viagem da população, e isso engloba também aproximar os serviços públicos da população, diversificar e descentralizar os objetos da administração pública, dentre outras ações, principalmente a questão da participação popular, que é o que nós estamos fazendo, porque o plano, nós precisamos ouvir vocês, colher as informações para ter um diagnóstico melhor da cidade. Dentro das questões de mobilidade urbana, nós temos 3 assuntos, 3 perguntas que nós precisamos responder. Mover quem e o que, para onde e como. Então, dentro dessas questões, nós vamos mover pessoas, bens e mercadorias, do escopo do plano de mobilidade. Nós precisamos mover as pessoas, os bens e as mercadorias por um espaço urbano. E como? Caminhando ou através de veículos, não motorizados e motorizados. Então, dentro dessas questões, nós precisamos responder a esses 3 quesitos, aspectos, e como que nós vamos mover a nossa cidade.
Conceituando as questões e os sistemas de transportes existentes, nós temos essas duas classificações, motorizados e não motorizados. Os não motorizados são os pedestres, os ciclistas, todos aqueles meios que nós já conhecemos. Dentro dos transportes motorizados, nós temos o individual, o coletivo e o transporte de carga. O individual, carro, moto, os veículos de passeio. O coletivo, nós temos o pessoal do fretamento, o escolar, o urbano e o transporte rural. E o transporte de cargas, também dentro dessa classificação da divisão dos segmentos de transportes no município. Falando um pouco sobre a legislação, a importância da questão do plano de mobilidade, nós temos a Constituição Federal, o Estatuto das Cidades, que traz algumas delimitações sobre a questão de mobilidade, o Caderno para a Elaboração da Mobilidade Urbana, e especificamente, a partir de 2012, nós temos a Política Nacional de Mobilidade Urbana. A Política Nacional ela vem tratar especificamente sobre esse sistema de transportes, sobre a mobilidade, a locomoção e os desenvolvimentos das cidades do ponto de vista da sua mobilidade. Falando um pouco sobre os princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana, nós temos que um dos princípios são a acessibilidade universal, o desenvolvimento sustentável das cidades, a equidade no acesso ao transporte coletivo, então esse é um ponto da política de mobilidade urbana, eficiência, eficácia e efetividade na prestação de serviço de transporte urbano, gestão democrática e participação e avaliação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, segurança no deslocamento das pessoas, a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes dos diferentes modos. Aí nós vamos tratar num polo específico, que é o que nós chamamos dos polos geradores de tráfego. Então, os grandes empreendimentos, as grandes instalações do município, como esses grandes empreendimentos vão contribuir para uma melhora do trânsito, quais são os seus impactos, tudo aquilo que eles estão apresentando de novo para o município com a sua implementação. A equidade no uso do espaço público e eficiência, eficácia e efetividade de circulação urbana. As diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, no artigo 6º, nós temos a integração com a Política de Desenvolvimento Urbano setoriais. Ou seja, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana ele tem que conversar com o plano diretor, com o plano de saneamento, com o plano de habitação. Ele tem que conversar com toda a estrutura de uma cidade para que, integrados, possam designar as melhores políticas públicas de efetivação da mobilidade no município. Prioridade dos modos de transportes não motorizados, integração entre os modos de serviço do transporte urbano. Aí nós estamos dizendo um pouco das questões dos municípios, como é o nosso caso, que tem transporte metropolitano e transporte coletivo. Nós precisamos fazer essa integração, verificar as melhores linhas, condições de integração entre essas cidades. Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos, incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico, priorização de projetos de transporte públicos coletivos estruturados, integração entre as cidades gêmeas, localizadas na faixa de fronteira. Esse é um ponto que eu venho comentando nas outras reuniões que nós fizemos, da importância desse plano para que a gente possa começar a fazer uma discussão séria com os municípios vizinhos. Paulínia, nós temos várias dificuldades com relação à faixa de fronteiras com cidades vizinhas. Nós precisamos conversar com os prefeitos da região e explicar para eles: nós temos um plano, nós temos uma estratégia, nós temos uma situação, um quesito de mobilidade. Do nosso lado, nós vamos ter condições de resolver, mas nós precisamos que do lado de vocês também tenha uma política efetiva, principalmente para essas pessoas que moram nessa faixa de divisa. Nós não podemos, nem temos esse direito de proibir as pessoas de ir e vir. As pessoas precisam ter o direito do acesso, mas esse acesso precisa ser feito de uma forma organizada, segura, sinalizada. Não adianta nada, Paulínia, resolver o seu lado, sendo que as pessoas já vêm com uma condição adversa do outro lado. Então está na hora do nosso município tomar a frente dessas situações, dessas questões, principalmente com a questão de mobilidade, e em alguns pontos específicos chamar os prefeitos da região e falar: nós precisamos fazer uma integração de uma ciclovia decente, nós temos uma
um trânsito grande de pedestres, nós precisamos ter uma linha de calçada muito boa, bem organizada aqui, nós precisamos de uma iluminação, de uma pavimentação, porque essa é uma rota que passa veículos de alta densidade. Então tudo isso nós precisamos identificar, com uma questão de um patrulhamento e efetividade na segurança, por ser rota de fuga, em outras situações. Então é um ponto, acho que com o plano de mobilidade nós teremos esse instrumento, com esse diagnóstico, e nós vamos ter uma lei, que será o nosso plano, para cobrar e sentar à mesa com os outros prefeitos para discutir as nossas cidades que têm problemas comuns e às vezes até mais agravados nessas regiões. Sobre a política de mobilidade urbana, o plano de mobilidade urbana para os municípios com 20 mil habitantes teve a sua instituição obrigatória. Para os municípios com até 250 mil habitantes, nós temos até abril de 2023 para estar implementando, ou sancionando a referida lei. O escopo do PMU foi definido pela equipe técnica dentre alguns eixos, e são esses aqui que eu vou apresentar para vocês. Esses eixos nós vamos trabalhar eles de formas específicas, capítulos no plano de mobilidade, porque são escopos necessários para o desenvolvimento de uma cidade. Então nós temos um tópico que nós vamos tratar só do serviço de transporte coletivo, nós vamos tratar da circulação viária e hierarquização das vias, fazer todo um diagnóstico da malha viária do nosso município, principalmente das grandes avenidas, das grandes linhas coletoras. Nós temos um tópico específico que nós vamos tratar, que são as ciclofaixas e ciclovias. Nós temos um tópico que nós vamos tratar sobre acessibilidade universal, integração dos modais, transporte de cargas. Esse é um tópico que nós estamos sempre discutindo com a equipe técnica, da necessidade de se criar rotas alternativas para o transporte de cargas no município. Nós temos grande dificuldade com alguns tipos de veículos que adentram no nosso município, mas nós sabemos também que nós não podemos de forma alguma dizer, você não pode entrar, mas eu não posso dar uma outra alternativa. As empresas precisam produzir, elas precisam gerar riquezas, precisam empregar as pessoas e precisam escoar as suas mercadorias. E o município precisa se organizar para que essas pessoas e essas empresas tenham rotas alternativas de forma segura a não trafegarem dentro do nosso município, mas sim irem até os polos industriais com um outro caminho, com uma nova perspectiva. Então tudo isso a gente vai estar discutindo no transporte de cargas, pedindo também que as pessoas que trabalham nesse segmento contribuam com a sua visão, com a sua perspectiva daquilo que elas acham que podem ser melhor nesse segmento. Então esse é um ponto que nós vamos discutir, importantíssimo. Os polos geradores de tráfego, que é um novo projeto de lei que deve sair do escopo do PMU, que é para discutir os grandes empreendimentos, as grandes implementações do município, quais são os impactos no sistema viário, no sistema de transporte coletivo e quais são as compensações que esses empreendimentos devem realizar com o município. Restrição de circulação, comentar um pouco sobre a questão dos veículos de cargas perigosos, veículos com produtos inflamáveis. Áreas de estacionamento, nós vamos discutir também um tópico específico, as áreas que nós temos de estacionamento, principalmente na região central. Nós temos um problema grande aqui na nossa região central com estacionamento. Nós precisamos discutir isso da melhor forma possível, como que serão implementadas essas áreas de estacionamentos, regulamentados, quais são o melhor modelo de implementação desse tipo de política pública. Instrumentos de financiamento, sistema de avaliação e revisão do PMU. Então foram esses os tópicos que nós decidimos trabalhar e dividir com vocês e receber a contribuição de vocês. Falando um pouco da importância, fazendo um destaque da importância do plano de mobilidade, Flávio Vilaço foi um grande arquiteto, professor da USP. Ele é responsável por escrever vários cadernos, vários livros sobre mobilidade, não só arquitetura e desenvolvimento das cidades, e ele sempre falava que o deslocamento dos seres humanos é de longe o mais importante, embora não o único, fator determinante da estrutura territorial das nossas metrópoles. Então isso retrata um pouco da importância de se organizar um município, não só do ponto de vista da sua política de direção, através do plano diretor, mas também da sua política de mobilidade urbana, deslocamento dos municípios. As vantagens de se implementar o plano de mobilidade urbana,
condicionante à busca de recursos desde 2016, então o Ministério das Cidades, o Governo Federal, para os municípios que têm uma política municipal de mobilidade urbana efetiva, acabam tendo programas de financiamento para implementação e investimentos nessas áreas. A racionalização do sistema de transporte, menores gastos urbanos, maior controle sobre o sistema visando a preservação do espaço público. Nós estamos falando do melhor dimensionamento das vias, do pavimento, do direcionamento de cargas, da melhor economia nas questões de sinalização, que se você tem um pavimento e uma circulação de tipos de veículos diferentes, você consegue implementar sinalizações diferentes, diminuir gastos, reparos para o município. Melhores parâmetros de pactuação e regras, inclusive os empresários, nas questões dos grandes impactos, dos grandes empreendimentos. Instrumentos de interlocução com os agentes sociais e com a população em geral. Nós vamos ter um mecanismo de avaliação, controle e revisão sobre o plano de mobilidade urbana. As etapas de trabalho definidas pela Secretaria de Transportes foram a etapa 1, mobilização inicial, a etapa 2, levantamentos e pesquisas. As pesquisas incluem origem, destinos, pesquisas com diversos segmentos. Nós recentemente estamos com uma pesquisa aberta de ciclistas, é importante, o pessoal tem participado, muita contribuição, nós estamos muito contentes com isso, porque acho que é um meio de contato muito próximo. Nós temos a pesquisa de entradas e saídas, de vários tipos de segmentos também que o pessoal vem realizando. Transporte coletivo já foi realizado. Nós temos agora a etapa 3, que é o diagnóstico e prognóstico, que envolve as realizações das reuniões públicas, onde nós estamos colhendo as informações de vocês, as sugestões, para que a gente, na audiência pública que será realizada, apresente um diagnóstico do município. Nós queremos olhar o município de uma forma macro, nós queremos um diagnóstico, e esse diagnóstico traçado por regiões e ouvindo a população. Depois da etapa 3, nós temos a etapa 4, que é a elaboração das propostas, onde nós vamos, junto com a equipe técnica, conciliando aquilo que forem apresentados pela população, desde que tecnicamente viável. Nós vamos compilar tudo e nós vamos reapresentar isso para a população, numa próxima audiência pública. Então nós vamos discutir 2 vezes a cidade de uma forma macro. Uma é a primeira audiência pública que será realizada após o levantamento de todas as pesquisas, de todas as sugestões, que nós vamos apresentar o diagnóstico e alguns traçados daquilo que nós achamos para serem discutidos como alternativas, e uma segunda audiência pública, onde nós vamos fazer a consolidação do plano, ou seja, a cidade está dessa forma, as alternativas apresentadas foram essas, as alternativas técnicas viáveis discutidas foram essas, então nós vamos discutir de novo a cidade com vocês. Fazendo essa segunda discussão, nós vamos ter um produto, que nós chamamos que é o plano finalizado, que ele envolve não só a minuta de um projeto de lei, mas toda a parte gráfica, toda a parte instrumental, que será encaminhado depois na etapa 5, que é a consolidação do PMU, à Câmara Municipal. Então, esse produto, que nós chamamos de Plano de Mobilidade Urbana, ele virará um projeto de lei que será encaminhado ao Poder Legislativo para que os vereadores possam fazer a discussão, todas as questões legislativas competentes à Câmara Municipal. E aprovando o projeto, ele vira lei, nós teremos um Plano Municipal de Mobilidade Urbana, com metas, objetivos, prazos e meios de revisão. É uma política que ficará para o município, para a população, de forma a cobrar o Executivo Municipal da implementação das suas metas e acompanhar e ter um instrumento que hoje nós não temos. Aqui explicando um pouco mais didático, as etapas, mobilização inicial, levantamento das pesquisas, diagnóstico e prognóstico, elaboração das propostas e consolidação do PMU. Explicando um pouco da participação da população, nós estamos realizando 6 reuniões públicas distritais para levantamento de sugestões e comentários, hoje é a 6ª, 2 audiências públicas para apresentação de diagnóstico e propostas do plano, identificação e contato com as principais lideranças sociais e grupos de interesse que atuam na cidade. Então nós estamos fazendo isso e estamos convidando realmente aqueles que quiserem colaborar, contribuir, sejam grupos de empresários, munícipes, grupos religiosos, grupos organizados de segmentos específicos. Nós tivemos uma contribuição do pessoal do Paulínia Bike Club, muito importante. Então assim, nós estamos chamando a todos aqueles que puderem contribuir
para estar encaminhando as sugestões e para que a gente possa fazer um bom plano. Criação do espaço digital, nós temos um site, vocês podem acompanhar todas as agendas do plano de mobilidade e todos os materiais e documentos, inclusive a gravação das reuniões públicas também estão disponíveis lá no site. E a criação do e-mail, nós temos o e-mail da Secretaria de Transporte, que vou compartilhar com vocês. Quem puder colaborar conosco e enviar por e-mail é muito melhor, porque fica mais registrado e de uma forma mais didática, para estar consolidando e enviando as propostas. Hoje nós estamos na região sul da cidade, fazendo um pouco da caracterização da região. Ela é composta pelos bairros Parque Brasil 500, Parque da Figueira, Jardim América, Nossa Senhora Aparecida e Morumbi, e parte do bairro Santa Terezinha, entre a rodovia Zeferino Vaz e a Avenida José Paulino. Faz fronteira com os municípios de Sumaré e Campinas. Segundo o censo de 2010 do IBGE, a região possui 5,8 mil habitantes, o que representa 7% da população de Paulínia. Importante destacar que nós estamos realizando, o governo federal e a Prefeitura de Paulínia tem sido uma grande parceira do IBGE. Em 2022 está sendo realizado o censo. Então, esses dados serão muito atualizados e nós esperamos que até o final deste ano nós tenhamos os dados mais atualizados da realidade do município. A Avenida José Paulino é uma das vias mais importantes da região, concentrando usos de comércio e serviço, bem como áreas residenciais de média densidade. Outro eixo viário importante é a Avenida Prefeito José Lozano de Araújo, onde estão localizados equipamentos de interesse público, como o Sambódromo, o Teatro Municipal, a sede da Prefeitura, o Rodo Shopping e o Polo Cinematográfico de Paulínia. A área ao sul da Avenida Oswaldo Piva possui baixa densidade populacional e é composta predominantemente por lotes vazios e alguns condomínios horizontais. Então, essa aqui foi uma breve caracterização aqui da região sul. Nós estamos tendo uma expansão imobiliária também nessa região, que vai ser caracterizada também nos próximos anos com uma expansão no sistema viário. Nós estamos falando aqui um pouco também da região central, que foi caracterizada aqui. Caracterização da região central, composta pelos bairros Jardim Fortaleza, Jardim Calegares, Jardim Vista Alegre, Jardim Itapuã, Nova Paulínia e Santa Cecília. Os bairros Jardim Fortaleza, Jardim Calegari e Jardim Itapuã são predominantemente residenciais e de baixa e média densidade. Nos demais bairros predomina o uso de comércios e serviços. A Avenida José Paulino cruza a região, concentrando pontos de interesse como o Hospital Municipal e o cemitério ao centro de Paulínia. Tendo como base o censo demográfico de 2010, aproximadamente 12% da população municipal reside na região, cerca de 9.700 habitantes. Esses dados serão atualizados por conta do censo de 2010. Fazendo uma caracterização geográfica das regiões. E aqui eu deixo para vocês o e-mail da Secretaria de Transporte, smitrans@paulinia.sp.gov.br, e os nossos telefones 3939-7012 ou 7013. Importante explicar e esclarecer que, embora a lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana seja de 2012, nós não tivemos uma implementação no município desde essa época. Então, nós estamos fazendo a primeira vez o Plano Municipal de Mobilidade Urbana no município. Então, por isso, nós estamos conciliando e construindo do zero a nossa política de mobilidade, que espero, com a contribuição de vocês, seja uma política de referência e de organização do nosso município. Várias outras coisas nós estamos fazendo, não vamos reclamar do passado, e sim olhar as nossas responsabilidades, as nossas obrigações, que é o que nós estamos aqui cumprindo e esperando as contribuições de vocês. Como eu disse, o mais importante de hoje não é não só a apresentação técnica, mas é ouvi-los. Então eu peço encarecidamente aqueles que puderem, assinem a lista de presença, e quem quiser falar, por favor, procurem a Dani para que a gente possa começar a nossa audição de vocês. Tempo. Não temos relativamente tempo estipulado, mas é importante lembrar que outras pessoas também farão uso da fala. Então, se nós pudermos ser claros e objetivos, ficará muito mais fácil até para a equipe técnica poder colher as sugestões. O objetivo hoje é colher sugestões e ouvir as necessidades da população.
Então, em nome do governo, do Caselar, do prefeito, agradeço a todos e agora eu aguardo a parte da inscrição para a gente iniciar. Muito obrigado. É isso. Boa noite a todos. Quero primeiro... Só fique em pé, por favor. Eu só vou pedir para isso, ficar em pé, falar o nome, só para a gente registrar na ata e poder fazer a captação, tá bom? Boa noite a todos. Sou Danilo Barros. Estou na condição de secretário de governo hoje de Paulínia. Pedi a palavra aqui também para parabenizar, viu, João, todo o trabalho que você fez nessas 6 reuniões por toda a nossa cidade. Trabalho brilhante, sua apresentação, parabéns. Também parabenizar a população que se prendeu de vir para vir, né, nesse evento, ouvir essa apresentação, tendo tantas outras coisas para fazer e dando atenção a uma questão muito importante para o município. Pena que são poucas pessoas, poderiam ser muito, muito mais. Mas parabéns para todos vocês que estão. Não poderia deixar de falar aqui dos vereadores que estão, que participam do governo, todos os vereadores, em nome aqui do Helder, que é meu parceiro de PL. João, por que eu pedi essa oportunidade? Porque quis vir muito hoje aqui assistir a apresentação e contribuir também com apontamentos e sugestões. Que eu lembrei de um projeto que para mim foi o maior projeto da minha vida como vereador. Maior projeto. Foi o Fórum Paulínia 2024. Em 2013 eu propus um projeto de lei na Câmara onde nós discutiríamos a cidade por 10 anos, em áreas específicas da cidade. Então, ele foi aprovado e em 2014 nós começamos esse projeto. Como que era esse projeto? Semelhante ao que foi apresentado aqui. Eram 15 vereadores, então seriam 15 comissões, cada vereador escolheria uma comissão e ele discutiria primeiro com a sociedade civil, né, com os munícipes, os apontamentos, depois seria uma segunda avaliação com um grupo técnico da cidade e depois a terceira audiência pública, que seria aprovada as sugestões. E de mobilidade urbana foram 2 vereadores que ficaram, foi o Marquinho Fiorella na época e o Flávio Xavier. Um tratou um pouco mais de acessibilidade, incluiu acessibilidade, que gerou esse livro aqui, né? Que no final foram mais de 100 horas de discussões, mais de 400 apontamentos, formou esse grande livro e no último dia nós entregamos ao executivo. O prefeito na época era o Pavan e esse livro tem aqui para qualquer prefeito consultar. E nós sabemos que em diversas áreas, quando eu assumi aqui como secretário de governo, eu imprimi cada um desses, entreguei para cada secretário e a mesma coisa eu quero fazer agora, contribuir. Vou mandar uma cópia no e-mail, João, e também entregar para a empresa, né, a FIP, porque só, por exemplo, da Comissão do Fiorella, Mobilidade Urbana, são 75 apontamentos. E do Flávio Xavier, que tem um outro nomenclatura, tem mais 65 apontamentos. São coisas que, se nós aplicarmos aqui, resolvem bastante situação. Então, são sugestões, e eu fiz questão de relembrar, vim aqui participar, como munícipe hoje aqui, trazendo um projeto de um vereador, no caso, todos os vereadores que aprovaram, no caso, Zé do Fiorella e do Flávio, de contribuir. Então, parabéns a toda a população, parabéns aos vereadores envolvidos, e a você, João. Espero que esse projeto beneficie a cidade e a população como um todo. Obrigado. Agradeço, Danilo. Com certeza esse trabalho vai auxiliar muito a FIP e toda a Secretaria de Transporte. Próximo. Eu sou Edna Delanini, eu represento não só o PT Paulínia aqui, como também a Frente Ampla Socioambiental e também o setorial de mobilidade urbana do meu partido, onde a gente faz discussões exatamente pela mobilidade urbana. Eu queria ressaltar 3 pontos. O primeiro é um estudo muito interessante que eu tomei conhecimento das centrais de distribuição de carga. Paris, não quero comparar Paulínia a Paris, mas eu acho que a gente pode ter a ousadia de querer tão
uma cidade tão linda quanto Paris, né? Mas lá eles fizeram uma experiência com esse centro de distribuição sob o comando do município, né? E eles dividiram a cidade em 4 grandes áreas, né? Eles descobriram, por exemplo, eu vivo ali no Calegares, e ali eu vejo o problema que aquele supermercado tem para descarregar suas cargas. Então vem o fornecedor de café, vem o fornecedor de leite. Então todo dia aquele movimento teve que ampliar, né, o estacionamento para dar jeito dessa entrega. O que eles fazem? Eles usaram em Paris um sistema semelhante ao que usa o correio, o nosso correio, né, que é centralizar as cargas em todo nesse centro de distribuição, e dali saem veículos bem menores para essas zonas, né, dos bairros. E a experiência em Paris representou uma circulação de 41 mil quilômetros por dia. Lógico que Paris é uma cidade enorme, mas se a gente transportar esses dados para aqui, também vai ter um resultado assim. E esse centro de distribuição lá é público, né, para que todas as empresas usem. É uma economia para as empresas também, né, é um projeto muito interessante. A segunda coisa é a circulação nos bairros, né? Muito pouco se dá atenção à circulação de pedestre. Vocês devem estar medindo e tendo essa experiência, que é o maior número de deslocamento dentro de uma cidade, é o pedestre, né? E as calçadas de Paulínia são um desastre. Cadeirante não passa na maior parte das vias, não só no centro. No centro isso é alarmante, mas na periferia é pior ainda, né? Então eu gostaria de lembrar esse aspecto, né? Que a gente precisa ter pelo menos linhas em toda a cidade, linhas de trânsito para o pedestre, inclusive com áreas de descanso, porque a população de Paulínia, se vocês forem olhar no IBGE, né, eu estou aqui fazendo a defesa em causa própria, né, é de idosos, né, e os idosos precisam de um tempo de descanso, por mais que eles tenham treinamento físico, tem alguns que são saudáveis, né, mas precisam desse descanso, né, com sombra, com ACEU, água, qualquer coisa que permita usar mais um trajeto um pouco maior. E a outra é a questão do estacionamento no centro. Eu acho que a gente tem que buscar uma solução que evite a ida de veículos particulares para o centro, ao invés de achar uma solução para estacionamento, né? Eu conheci um geólogo muito maluco, que ele dizia que a gente tinha que implodir todas as rodovias que levavam para o centro da cidade, de alguns municípios para a capital, né? Que quanto melhor se arruma o transporte, mais gente aflui, né? É uma coisa natural. Mas a gente não quer uma solução tão dramática, né? Mas quer que, ao invés de se pensar em estacionamento, se pense em solução para que os veículos não entrem no centro, né? Porque é onde está o centro comercial. Não só o centro comercial do centro de Paulínia, mas a gente pega o São José ali, tem já um fluxo de comércio grande perto do posto de saúde, né? Perto da feira. Então, também é um local que tem que ter uma solução para evitar o acesso de mais veículos. E só uma última observação, secretário João Vitor. Nós aqui estamos tratando, parabéns pela sua apresentação, acho que foi muito, muito boa. A gente aqui está falando de conceito. E eu não acho que qualificar o Brasil como um país emergente é uma coisa adequada, né? Nós somos um país rico, altamente industrializados, só somos mal administrados. Muito obrigada. Senhor Edson, agora, né? Boa noite a todos, a todas. Eu sou Edson Tomás,
presidente do diretório municipal PT de Paulínia, e quase que eu retiro a minha fala, porque vai de encontro à minha companheira que falou, mas tem três tópicos que eu queria abordar. Primeiro, parabenizar a iniciativa, eu já participei de outras, e é muito salutar a gente morar numa cidade em que a gente é ouvido, em que tem espaço de ouvir, então isso é muito bem fazer, e eu queria parabenizar todos que trabalham nessa iniciativa. A primeira questão é que eu acho que o plano de mobilidade urbana ele teria que pensar, tocar sobre a existência de cruzamentos, ou um plano que apontasse para a diminuição de cruzamentos ou para a evolução de que esses cruzamentos não fossem somatórias de semáforos que causam lentidão no trânsito. Então eu acho que a nossa cidade podia pensar nessa questão dos cruzamentos. E gostaria de reiterar, como na reunião anterior, que Paulínia tem o plano de mobilidade urbana, como mesmo você disse, tem que conversar com o plano diretor, tem que pensar muito no que é entrada na cidade, no que é saída da cidade, porque essa questão está à deriva. E queria reforçar também a questão que a Edna levanta, que é o calçamento. E a minha sugestão é que deveria existir um plano de uniformização, ainda que seja relativa, do calçamento. E porque realmente, eu vou só rapidamente alongar, eu no bairro de Betel, eu passava numa calçada e ela era um jardim. A calçada era um jardim, com vasos, com flores, com árvores, né? E eu acho que ainda está lá, assim, desse jeito. Muita coisa a gente vê nesse sentido. E para fechar, uma pergunta: por que os hotéis não figuraram deste local onde poderia contribuir com o plano de mobilidade urbana, principalmente aqui na região central? Muito obrigado. Boa noite a todos. Rogério Nunes Borges, Rogério Nuber, estou como conselheiro do meio ambiente, e por mobilidade ser um dos assuntos atinentes do nosso conselho, eu tenho procurado participar de todas das reuniões desse plano de mobilidade urbana. Secretário e a pessoal da FIP, eu tentei direcionar aqui, por exemplo, já um problema que acaba afetando até mesmo a própria Zeferino Vaz em nossa entrada. Já foi até citado na reunião de Betel o alto fluxo que acaba tendo de pessoas advindas de Campinas, retornando para Sumaré, e a gente acaba ficando todo mundo locado e preso ali no portal medieval. A gente tem aquela entrada ao lado da marcenaria, eu não passo nunca pelo portal, só que ali ela está como mão dupla, tanto para sair e voltar para José Paulino, quanto para quem vai descer sentido a imigrantes. Eu acho que ali poderia, é só um trechinho mínimo entre a Gráfica e a José Paulino, que se ela entrasse só com o sentido descendo, você tem a via ao lado do posto, que quem fosse daquela região que precisasse acessar a José Paulino e o balão para poder pegar a região do Santorini e do Portinari, poderiam acessar, poderia ser um acesso interessante para quem vem para Paulínia, sairia do trânsito daquele monte de lombada e do portal, poderia ser
uma segunda entrada, dividindo o fluxo de trânsito da entrada da cidade. Ainda pensando em entrada da cidade, na questão do pessoal que vem da Estrada da Ródia, eu quero focar de novo aquela marginal, a Valdete Maria Ferro Fávero. Muito interessante a gente revitalizar aquela situação, tem a situação da concreteira ali, e revitalizar aquela ponte da Oscar Seixas de Queiroz. Seria um acesso interessante para que o público de toda aquela região do Calegares, Fortaleza, o novo bairro que vai sair lá embaixo, onde é a Fazenda Guarujá, só lá são 700 lotes novos, né, que poderiam estar acessando aquela região, toda aquela região, sem precisar passar pela José Paulino e aquela confluência do semáforo ali da cidade. E tem até uma diretriz antiga da Antônio... Nossa, eu estava com o mapa aberto aqui. Da Antônio Pazetti, que ela atravessa o canteiro, interligando com a rua do Aristóteles Costa, né, que é a rua do bairro que dá acesso ao bar, que tiraria uma boa parte do trânsito da Expedicionários. Um projeto antigo que foi citado na época, até inclusive quando foi apresentado o URB no Condema, e eu não me recordo, estava até conversando com o Ronaldo, a gente conseguia lembrar quem foi que comentou. Um projeto que foi apresentado, não sei se foi por um dos vereadores da cidade, de quando se buscava uma solução para a questão do acesso ao João Aranha, de fazer uma ampliação de mais uma faixa da ponte do Beira-Rio aí. Seria uma situação interessante de se esse projeto existe, se realmente chegou a se tornar um projeto em papel para a prefeitura, porque a gente acaba tendo um afunilamento lá embaixo, da José Paulino com a Expedicionários, que acaba estrangulando o trânsito das duas. Se tivesse realmente mais uma faixa, que seria só uma ampliação de mais uma faixa na ponte, para interligação direta, exclusiva da Expedicionários, a José Paulino fluiria de uma forma mais natural e a Expedicionários também. Aproveitando aquela parte ali de baixo, até nas audiências públicas com relação ao transporte público, precisa se reestruturar as linhas de ônibus, porque, como a gente vem falando, a gente tem que tentar tirar os veículos da cidade. Por exemplo, os vereadores estão aqui, para um cidadão ir para a Câmara, tem que descer na José Paulino e caminhar até lá. A gente não tem uma linha de ônibus passando pela região da Expedicionários, descendo na parte nova do Calegares e do Jardim Fortaleza. E isso pode se trazer para o lado de cá também, que são as partes mais profundas do Santa Terezinha e próximo ao Itapuã. A gente precisa começar a pensar nas marginais das grandes avenidas nossas. A gente tem, por exemplo, aqui a Oswaldo Piva, nós temos toda uma delimitação já de marginal, que a prefeitura já pode começar a pensar em executar essas marginais, para que quando o fluxo desse novo adensamento populacional que vai vir pelos novos empreendimentos que estão chegando vierem, a gente já não passe pelo problema do gargalo. Eu acho que num primeiro momento as sugestões que eu queria estar trazendo para a municipalidade eram essas. Meu nome é Ronaldo, boa noite a todos. Gostaria de alguns questionamentos futuros em prova do plano de mobilidade urbana referente na área da educação. Hoje, atualmente no município, temos diversas escolas municipais de ensino infantil que são particulares, que estão conveniadas à prefeitura. Essas escolas, elas não estão na mesma localidade igual às escolas públicas, né? Próximo a avenidas, próximas a ruas com bastante fluxo. Por exemplo, a escola em frente tem uma escola conveniada próxima à escola Nelson Aranha, na audiência
reunião pública que teve no Bom Retiro, eu estava indo lá, tinha uma via dois lados, caminhão estacionado, carro dos dois lados da via, e se esse caminhão, esses dois carros continuam lá, em horário de pico, que é no horário de entrada e saída dos alunos, tem um ônibus escolar para tá buscando os alunos, como que vai ficar o planejamento para outras escolas, ou até mesmo aquela, no município, sobre a locomoção tanto do carro, ônibus e os pedestres, né? Já citei em uma das reuniões passadas, no qual transformar, já que eu acho que existe um projeto de criar outro terminal na região do Joaranha, que realmente necessita, fazer as maiores avenidas do município uma espécie de corredor, para poder diminuir o fluxo de veículos no centro da cidade. Que tem muita gente, quando vai para o Joaranha, por exemplo, ele pode pegar apenas um ônibus, do que desce até lá no próxima região do ginásio do Aranha, e de lá para o segundo ônibus está para o bairro que ele queira. Isso, na prática, irá acontecer em várias cidades. Irá aumentar um pouco a quantidade de ônibus na avenida, porém, os ônibus vão estar lotados, porque vai ter mais oferta para os munícipes. E uma sugestão para a audiência pública, para não cometer o erro das reuniões públicas. Conforme bem dito pelo Danilo, a participação aqui da população está pouca, mas também a parte da prefeitura de convidar a população não existiu. Não existiu nenhuma informação oficial no semanário referente a essa reunião pública. A única menção que teve foi na última de Betel, que teve apenas em um diário oficial. Então, solicitar aqui, na próxima, que tenha uma ampla transparência para garantir a maior parte possível da população participar na próxima audiência pública. Boa noite, eu sou Antônio Castro, eu estou participando de todas as reuniões aqui do Plano de Mobilidade Urbana, e pela segunda vez eu quero lamentar a ausência dos vereadores aqui e parabenizar a presença aqui. Eu quero fazer uma menção importante, que o Grilo participou de todas as reuniões. A de ontem ele não participou, a de terça-feira não participou, porque estava na sessão da Câmara. Então, dos vereadores, o que eu vi participar em todas aqui foi o Grilo. E estou falando isso, hoje temos aqui o Boi, temos o Helder, e temos o presidente da Câmara aqui, o Valadão. Então, acho bom a gente apontar. E eu faço essa menção porque tudo que estamos aqui propondo e que vai sair lá no esquema ou no projeto da FIP vai ser discutido e aprovado na Câmara. Portanto, eu creio que seria de grande importância e responsabilidade que todos os vereadores se fizessem presentes em todas as sessões, em todas as reuniões, porque eu, como cidadão, eu participo, inclusive, como alguns aqui já sabem, isso está ocorrendo em função de ação pública na Justiça, que eu impetrei. Então, eu quero aqui fazer essa parabenização. Eu quero falar aqui no centro sobre a liberação de escolas particulares que causa grande movimentação de pessoas. Essa semana aqui no Santa Terezinha, eu tive que voltar de 2 ruas que eu tentei passar, porque elas estão absolutamente obstruídas por um bom período em que as crianças estão saindo ali, todos os pais vão de carros, em vez de ter ônibus, em vez de se priorizar o transporte público ou até privado, no caso de vans ou até ônibus, para levar essas crianças. Então, eu acho que a liberação daquelas escolas, o tamanho dela é algo muito preocupante. Como foi preocupante, por exemplo, a expansão
ali depois da ponte da faculdade da FAP, um local que causou muitas mortes ali na travessia daquele farol, e hoje houve uma melhora, porque o farol ali, quando as pessoas vão passar, ela aperta um botão e acaba passando. Eu particularmente utilizo porque estudo naquela faculdade. Então isso são questões que a gente precisa se discutir em Paulínia. Toda vez que for liberar uma escola, qualquer coisa que cause aumento exponencial da movimentação, é importante se avaliar melhor o escoamento dessas pessoas. Eu fiquei surpreso aqui com o Danilo, ele mencionou aqui um livro de intenções, né, em 2013, que foi feito pela Câmara. Eu lamento que isso não tenha seguido em frente. Lamento que, se houve a aprovação da Câmara, deveria se tornar uma lei orgânica, né, para que a gente pudesse, e para que a Câmara cobrasse os prefeitos seguintes, para que a gente pudesse implementar essa questão de mobilidade urbana, que de 2013 para cá não se ouviu falar, e a cidade se degradou de maneira assim absurda. Inclusive, chegando cidades aqui, não, a mobilidade urbana é péssima, nós não andamos em calçada aqui, nós não andamos em rua nenhuma que tenha uma calçada nivelada que possa um cadeirante, por exemplo, ou uma pessoa de muleta andar com liberdade. Além de outros problemas, como por exemplo, hoje eu saí para caminhar ali na região do Planalto, e a quantidade de terrenos baldios com capim nas alturas, seco, que pegou fogo, que sujou todas as casas ali, inclusive a minha, é algo absurdo. Terrenos que são separados apenas para especulação e que não se faz muro, que não se faz calçada e que se deixa lixo, bastante lixo ali naquela avenida ali do Senai, ali nos terrenos baldios. Então, essa situação de Paulínia, as calçadas que a gente tem dificuldade, até na Avenida Central, na José Paulino, a pavimentação não é das melhores ali nas guias, né? Nos bairros nem se fala. Eu tenho um caso que o cara fez uma extensão do seu comércio, ele usou o passeio, né? Eu já citei em outra reunião, outro que fez a escada de uma casa sem projeto, ele usou o passeio para colocar a sua escada. É perto da minha casa, por isso que eu vejo constantemente. Inclusive, eu levei o Richard lá para ver, né? Coisas assim bizarras, que demonstra, né, que o poder público não tem nenhum tipo de fiscalização aqui na cidade quanto a isso. Tem um caso de um terreno aqui no bairro que o proprietário, ele tinha um terreno baldio, e aí foram jogando lixos ali, e a prefeitura ia e limpava, né, cumprindo um papel legal. E aí começou a fazer um buraco. Aí o vizinho foi lá e botou uma placa bem grande, esculachando, né, reclamando do poder público, na verdade. Aí o poder público foi lá, multou o dono do terreno, mas em frente a esse terreno tem um outro terreno baldio que não sofreu nenhum tipo de fiscalização. Então, assim, são essas coisas que a gente precisa discutir na cidade e exigir que haja um pouco mais de fiscalização para que, ao fazerem uma obra, ao fazerem uma calçada, eles seguirem alguns parâmetros de civilidade, de urbanidade, e pense melhor na questão da mobilidade urbana. Então, eu, de todo modo, eu parabenizo a todos que estão aqui, parabenizo todas as reuniões, porque parabenizo o Tony, né, secretário da Defesa Civil, que eu também ouvi em todas as reuniões, representando aqui o governo. Acho muito importante isso, Tony. Você que lida com a Defesa Civil, né? Então, eu estou citando esses nomes, assim como o Nubô, o Ronaldinho, o Richard, eu, que nós estivemos aqui em todas as reuniões, porque acreditamos muito na participação popular em tudo que é assunto que diz respeito à cidade. Eu acredito na força da opinião pública, eu acredito na participação coletiva, porque nós não podemos fazer uma sociedade mais justa, mais equânime, sem a participação de todos. Afinal de contas, vivemos numa democracia, e uma democracia, como se sabe, o poder emana do povo, e o que nós estamos fazendo aqui hoje é exatamente
exercitando esse poder. Essa participação é muito importante. Obrigado a todos. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Richard. Eu faço parte do Conselho de Mobilidade da Capital Paulista. Eu estudo Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana. Sou morador de São José aqui. E eu gostaria de falar algumas coisas. Algumas eu já falei numa reunião do Vida Nova, mas gostaria de reforçar aqui, porque tem mais pessoas acompanhando, que o princípio das políticas de mobilidade urbana é a hierarquização das políticas de mobilidade urbana, vem os modos ativos primeiro e os modos motorizados por último. E isso falta muito em Paulínia, que Paulínia peca muito isso dos modos ativos. A Edna já citou, o Edson também, o Antônio. A gente não tem calçadas, não tem uma política de calçadas, um padrão. Aqui na região sul foi construída uma ciclovia, que foi um avanço muito importante, porque Paulínia não viu uma ciclofaixa desde os anos 90, quando foi construída as mais antigas ciclovias ali. Só que ainda carece um pouco de fiscalização, de uma atenção maior do poder público nessas faixas, porque em diversos pontos a gente vê carros estacionados na ciclofaixa, obstruindo a ciclofaixa. Ali na José Pedro de Oliveira, por exemplo, isso é muito frequente. E há um problema também com conflito na Avenida José Paulino, porque o nosso transporte coletivo ele tem uma estrutura radial e todos os ônibus com porta direita, eles precisam parar onde está instalada a ciclovia. E alguns pontos são bem próximos uns dos outros, a gente vê ônibus trafegando pela ciclovia, e mesmo os que não trafegam, quando vai parar no ponto, tem que avançar na ciclovia, e isso oferece muito risco para os ciclistas, que é uma situação muito complicada. Eu gostaria de usar esse exemplo assim, para falar que Paulínia, nesse plano, tem que pensar num planejamento de investir numa estrutura de transporte coletivo racionalizada e estruturada, com corredores de ônibus de grande capacidade nas avenidas principais, isso casado com o plano diretor, fomentando adensamento em grandes eixos viários, aí, onde tivesse instalados os corredores, terminais em pontos estratégicos da cidade, e porque isso melhoraria a dinâmica do transporte coletivo, diminuiria os conflitos e ficaria até mais barato para atender mais regiões da cidade, como, por exemplo, foi citado aqui, Jardim Fortaleza, Jardim dos Calegares. E muito se cobra, já vi várias indicações de vereadores, várias pessoas solicitando isso, transporte coletivo, região do Calegares, Vista Alegre, na Câmara. E a gente escuta que não tem uma demanda muito grande, e realmente na estrutura de transporte atual, radial, tudo concentrado aqui na rodoviária, é realmente muito dispendioso você atender algumas regiões da cidade. O Vida Nova, por exemplo, que tem uma população muito grande, tem uma linha específica para lá, a linha que atende lá é uma linha que, no jargão do meio que a gente fala, bate lá a maior parte do tempo, anda assim vazia, dá prejuízo. Se houvesse uma estrutura racionalizada de transporte, um terminal com linhas locais, ficaria muito mais barato o atendimento, conseguiria atender mais bairros da cidade de uma maneira muito mais eficiente, diminuir o tempo de viagem. E isso tudo são questões que têm que ser colocadas no plano de mobilidade e que tem que ser casado com o plano diretor, que eu acho muito positivo a gente estar discutindo o plano diretor ao mesmo tempo com esse plano. Mas, além disso, acho que algumas coisas mais imediatas a gente precisa ter. Pegar um exemplo aqui da frente da prefeitura, para a gente pegar o ponto de ônibus, a gente tem que dar uma volta em U para passar pela faixa de pedestre. Uma simples alteração da localização da faixa de pedestre já melhoraria a mobilidade para quem está a pé, para quem vai usar o ônibus, ponto de ônibus. E a gente tem, por exemplo, aquela passarela ali da rodoviária que liga a lugar nenhum, basicamente. Agora tem um poupa-tempo, né? Antes não tinha nada. Que poderia ser expandida para cá, para a prefeitura. Diminuiria a necessidade de atravessar Oswaldo Piva
e melhoraria o acesso para pedestres e daria mais uso até para aquela passarela, aquela parte que já existe, que hoje ninguém usa e que é usada para outras coisas que não passagem. E um último ponto, assim, que eu acho que eu vi essa semana, que a cidade americana implantou o GTFS, que é a sigla em inglês para Especificação Geral de Feed de Trânsito. Basicamente é uma programação que permite, entre outras coisas, que as pessoas possam acessar as informações sobre transporte coletivo, dicas de mobilidade através do Google Maps, por exemplo. O Google Maps indica as linhas de ônibus, tempo de espera, a localização dos pontos. Isso é uma coisa relativamente simples que eu acho que Paulínia deveria adotar e que poderia ser adotado até agora. Acho que um problema que talvez dificultasse é a heterogeneidade dos itinerários das linhas de Paulínia. Cada linha tem vários itinerários. Na reunião de Betel, na terça, eu citei, a linha 301 tem 11 itinerários diferentes. Então, fazer uma padronização aí dos itinerários, um redesenho das linhas, algo que poderia ser feito também mais a curto prazo, até para garantir o atendimento de centralidades nos bairros. Por exemplo, foi citado, o São José tem um comércio muito importante, é uma centralidade importante, mas o acesso é extremamente difícil, mesmo para quem mora perto, no Vida Nova, no Marieta de Ano. Então, talvez redesenhar as redes para garantir acesso a essas centralidades poderia até ajudar na questão do trânsito, mesmo nos bairros mais periféricos, que a gente tem um trânsito até mais violento, mais complicado para quem é pedestre, para quem é ciclista. E por hora é isso. Ô João, parabéns aí pela abertura, a todos que estão participando. Acho que as ideias que estão sendo construídas aqui são de alta valia, de muito conteúdo. Deixa eu me apresentar quem não conhece, sou Júlio Bustorin, sou presidente do Paulínia Race Bicicross, associação de 25 anos na nossa cidade, que promove a formação de cidadãos através do esporte, através do ciclismo, principalmente o bicicross, agora com as modalidades de mountain bike, ciclismo de estrada também. Realiza vários campeonatos importantes aqui na sua cidade, campeonatos internacionais, nacionais, estaduais, regionais. E também sou empresário do ramo de transporte de cargas, sou administrador da Betel Transportes, fico em Cosmópolis hoje nossa sede, mas transportamos muito produto aqui, oriundos de Paulínia, região e de todo o país. Então a gente tem, eu falo que eu tenho os dois lados da moeda, né? Tenho o ciclista e tenho o caminhoneiro profissional. Então, e a gente já fez até o ano passado, com o apoio da prefeitura, de várias empresas, uma ação de educação voltada tanto para o ciclista quanto para o motorista profissional, né? Porque é ser humano, a gente tem uma falha de educacional, de respeitar um modal com o outro, e a gente pôde inverter papéis ali naquele momento, né, de fazer esse trabalho, de ver que às vezes o ciclista está errado, e a gente vê isso nos nossos grupos de ciclismo mesmo, que às vezes ele erra, ele atravessa a faixa sem adentrar, sem sinalizar, sem esperar aquele momento apropriado, ou então invade alguma faixa para conversar, ou tá ali. E também tem um motorista que às vezes é imprudente, sim, de passar, não respeitar a legislação. Motorista de caminhão, principalmente profissional, a gente cobra muito nos treinamentos lá da empresa, que respeite o menor, né? Ele sempre vai ter que ter um zelo a mais. Ele é profissional, tem na carteira de habilitação dele, ele passa por horas e horas de treinamento. É diferente de um motorista que vai sair só no final de semana para passear. Então, essa inversão de papéis e essa parte educacional, eu acho que resolveria a maioria dos problemas nossos, né, em termos de mobilidade. Mas é algo que a gente sabe que demanda muito tempo. O Paulínia Race trabalha muito essa formação da criança, de estar vindo, de estar acompanhando e de estar fomentando, né, a modalidade do ciclismo, que a longo prazo isso vai ser benéfico para
movimentações curtas, né, a gente depende menos de carro, né, e mais de bicicleta, mais dessa parte esportiva. Eu vou contribuir um pouco como ciclista, né, que eu pedalo. A ciclovia aqui na nossa região, aqui do Parque Brasil 500, Avenida José Paulino, aqui em torno do rodoviário shopping, foi uma ótima iniciativa. Era um pedido nossos, né, até o PBC aqui também, com a Alexandre já tinha feito outros pedidos, nós também já tinha contribuído com o município. Foi muito bom de um lado, mas a gente começou a ver outros problemas de outro. Por quê? É um circuito que geralmente todo mundo pedalava, que a gente chama de circuito açaí, e até como treinamento, como meio de transporte, mas também como lazer. E semelhante, né, vou fazer uma semelhança aí com o Taquaral, né, que todo mundo conhece, que tem a faixa, né, ali, e num sentido único. E aqui a gente teve a divisão de faixas, né, na mesma faixa estreita, e a gente não dá. Infelizmente não tem como trafegar duas bicicletas, né, no vai e vem. Alguns pontos, principalmente em curvas, é dificultoso. O Ronaldinho, você colocou muito bem sobre os ônibus, né, que a gente é uma briga constante. Fala que braço a braço, mas a gente perde nessa disputa. O ciclista ele é fechado, e principalmente o ciclista que está fazendo por esporte, ele pedala acima de 30 por hora, né? E o limite do Código de Trânsito Brasileiro é 20 na ciclovia. Então a gente que está treinando com um ritmo mais acelerado, a gente não pode andar na ciclovia, né, nesse ritmo. Então, assim, é natural do ciclista que está treinando sair da ciclovia. E a maioria das situações que eu já presenciei, já falei até com o Guilhermino, que está do grupo Guilhermino que assumiu o transporte público, que tive uma reunião no Senat a semana passada, que é sobre esse treinamento também dos motoristas, né? Porque o motorista de ônibus olha a gente na via, fala assim, só via lá. Ele aponta para a gente falando, a ciclovia, você tem que usar a ciclovia. Mas ele não entende, né, que a gente tem que estar na faixa de rolagem, né, e ele sim tem que se esquivar para fazer a ultrapassagem da gente aí. Então, assim, é um trabalho primordial. Eu acredito que a prefeitura, como contratante, né, desse modal aqui na nossa cidade, deva fazer uma orientação e uma capacitação, exigir, né, que o Senat, que é gratuito para quem é profissional do transporte, esse treinamento de capacitação dos motoristas, principalmente em relação a ciclistas, a pedestres. Pedestre, todo mundo já falou, tem uma falta de calçadas para ele andar, eles acabam tendo que caminhar, fazer corrida na faixa de ciclista. Então, assim, um jogando, né, para cima do outro ali, e a gente vai tendo, já vê até amigos brigando, né, porque um está correndo, o outro está pedalando, um xinga o outro e vira quase uma via de fato lá. Em alguns momentos é trágico, é cômico, mas é trágico nessa situação. Então, assim, quanto mais ciclovia, melhor. Eu falo porque a gente tem crianças de 4, 5, entendeu, anos pedalando lá, a gente tem a formação. Estamos com o projeto da escola de mountain bike agora, que sai ali do Jardim Pedro, do polo esportivo, ligando essa área. Nossa pista aqui, que a prefeitura nos ajuda muito a manter, a criar também de mountain bike aqui no Parque Brasil 500. Até chegar aqui a gente precisa, né, lógico, da ciclovia. As escolas, a gente sabe que tem dificuldade de chegar até lá, e talvez estimular a ciclovia das escolas seria com segurança, né, com bicicletários, que também a gente carece muito de bicicletários na cidade, praticamente não tem nenhum. Então, essa parte do ciclismo, eu acho que eu gostaria de relatar um pouquinho para a gente poder pensar e contribuir. Já no transporte rodoviário de cargas, eu tenho muitas ideias, já falei com o Sami no Senat semana passada. A gente tem, assim, a faca e o queijo na mão com o Paulicentro, que está totalmente desativado, que tem muito ali para resolver um grande problema de caminhões, principalmente transportando produtos químicos dentro da cidade. Eu falo porque tem motorista que mora dentro da cidade, e às vezes ele está voltando uma viagem e não vai até
a cidade, até a garagem, para depois, no outro dia, já ir carregar na refinaria. A refinaria, a gente tem um problema muito grande, que o Roldão tem feito um trabalho muito importante, né, de tentar quebrar essa questão do pedágio, que é, assim, ridículo, né, fora do sério, a gente já sabe tudo isso daí. E isso é uma falha justamente pelos nossos ex-governantes não estarem na audiência pública da região quando foi implantar esse pedágio, né? Nossos governantes não tiveram lá naquele momento e hoje a gente paga esse preço. Então esse momento de audiência pública é importante justamente por causa disso. A gente deve e tem que estar lá, porque depois, né, a gente brigou a vida inteira, o Moradão continua brigando, esperamos e torcemos que tenha alguma luz no fim do túnel, sabendo das dificuldades, sabemos as impossibilidades hoje de via contratual, mas o Paulicentro a gente poderia fazer muita gestão ali dentro, com a tecnologia que está vindo, a expansão da Petrobras vai aumentar inclusive o fluxo de transporte de produtos, principalmente químicos aí, que é oriundo da refinaria, não só combustível. Eu, por exemplo, eu tenho transportador e não carrego 1 litro de combustível, só com produto químico derivado do refino. Então, o Paulicentro a gente poderia estruturar toda uma cadeia, aproveitar que hoje em dia a tecnologia, principalmente de logística, de agendamento, você vai hoje no restaurante e você não recebe nem um pager, mas que já é uma tecnologia. Hoje você cadastra o telefone, já tem uma fila online, você recebe uma mensagem, olha que você tem que ir para a mesa. E no transporte pode ser da mesma forma. Um Paulicentro estruturado, com boas condições humanas, né, para o motorista se banhar, se alimentar, esperar o carregamento ou descarregamento dele e participar de uma fila, entendeu? De todo aquele complexo do polo petroquímico que a gente poderia estar utilizando, né? Isso daí é fácil. As rodovias, hoje concessionárias, elas são obrigadas, perante uma lei também, que eles têm que possibilitar pontos de descanso de motoristas, entendeu? Então, e assim, o que é dificultoso hoje para as rodovias e para manter isso daí? São espaços públicos de estacionamento, e isso o Paulínia tem pronto. A gente, lógico, como a maioria dos espaços aí ficaram sem manutenção por anos, foram saqueados, roubados, a gente vai ter que fazer toda uma estrutura, mas o governo do estado está procurando soluções, e tenho certeza que eles tenham mostrado meios de financiamento justamente para estruturar isso. Então, seria uma ótima saída, a gente resolveria esse problema de tráfego de caminhões perigosos, para não acontecer coisa que eu já vi lá atrás, quando meu pai era gerente de uma grande empresa de transporte em Campinas e eu carregava ácido. E esse caminhão, o motorista foi lá, parou na frente da casa dele, num bairro de comunidade, e estava tendo um pequeno vazamento na válvula lá, e todo mundo tinha aquela canequinha de ferro, né? Ele colocou debaixo para não ficar pingando, né? Dava um pinguinho cada 10 minutos ali, mas estava pingando. Uma criança jogando bola chegou lá, cansada, viu aquele copinho com um líquido transparente e achou que era água. E ele foi lá, ingeriu esse produto, que era ácido, não preciso nem falar o que infelizmente aconteceu com essa criança. Então a gente tem um risco, né, muito grande, a gente trabalha isso muito com todo mundo. Hoje o transporte, a transportadora tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque o crime ambiental ou que isso reflete e fecha, né, toda uma cadeia, prende os empresários, né? Então a gente tem que cuidar muito disso. Então acho que é a minha contribuição que eu teria para essa noite. Parabéns mais uma vez aí, João e toda a equipe, por estar abrindo essa parte de audiência e que possamos ajudar a crescer e resolver esses problemas aí. Boa noite, secretário. Boa noite, pessoas. Tudo bem? Meu nome é Edson Vosgrau. Faço parte aqui desse grupo de ciclistas, né, do Paulínia Bike Club. Eu já estive na primeira reunião, se você está lembrado. Não participei das demais por N motivos, mas
estamos nesta última reunião, acho que essa é a última, né, secretário? E primeiro parabenizá-lo, o senhor e a sua equipe pelo trabalho, né? Estamos confiantes como moradores, como pessoas que trabalham na cidade, pessoas que andam na cidade, pessoas que pedalam na cidade, de que este projeto vai ter sucesso. E vamos, se pudermos, contribuir com isso, claro, né? Vamos acompanhar, vamos dar sugestões, vamos estar em outras reuniões, né, dentro da possibilidade de cada um aqui. E só para salientar, né, as pessoas falaram bastante coisa, mas só para acrescentar, né, uma sugestão, né? Nós tivemos em Campinas recentemente, a IDEC Campinas, ela colocou no sistema, no site, um curso de mobilidade urbana, muito bacana, né? É aberto ao público, qualquer um pode entrar lá e acessar. Então eu sugiro, né, que o senhor dê uma olhada lá, é um curso bacana, né? E colocar isso aqui em Paulínia. É um curso de conscientização, né? Conscientização gera aprendizado, gera respeito de todas as partes, né? Sejam ciclistas, caminhoneiros, pessoas que caminham pela cidade, né? Trabalhadores, escolares, enfim, todas essas pessoas aí. Volto a salientar que o grupo PPC é um grupo importante aqui em Paulínia, né? O maior grupo de ciclistas de Paulínia, e tem procurado estar presente nesse assunto que tange aí sobre a mobilidade urbana, né? Participam de eventos, patrocinam eventos, tem aí parcerias com vários grupos de lojistas, trabalhadores, entidades, enfim. Então, queremos participar e queremos respeitar e ser respeitados também, né? Porque como ciclistas, muitos motoristas, né, passa perto do ciclista, às vezes está fora da faixa, como o nosso amigo que colocou, está acima dos 20 km por hora, né? Ele tem o direito de andar na margem da via, né? Fora da faixa de ciclismo, né? E as pessoas não conhecem a lei. É artigo 58, artigo 57 do CTB. As pessoas não conhecem, né? Enfim, então que a gente tenha isso sim, né, levando em consideração esse trabalho, que isso seja acrescentado aí de alguma forma, que vocês são os mentores do plano, né? Também no grupo de ciclismo, antes de sermos ciclistas, aqui nós temos médicos, professores, professoras, trabalhadores informais, trabalhadores da indústria, alguns aposentados, eu sou um deles, graças a Deus já contribuí, fiz a minha parte. E em segundo somos ciclistas, né? O ciclismo para nós é uma forma de lazer, uma forma de ter uma saúde um pouco melhor, conhecer pessoas, né? Fazer um trabalho de engajamento também social, porque a gente promove, além do ciclismo, passeios bacanas, com paradas em locais bonitos, curtimos muito a natureza, preservamos a natureza, coisa que muitos motoristas não fazem. Eu vejo até hoje motoristas dirigindo seus BMW, jogando latinha de refrigerante, copo de suco pela janela, enfim. E vou ver sempre, nós vemos isso todo dia, né? Nós nos preocupamos tanto que tudo que a gente leva no pedal de alimento, as embalagens a gente coloca nos bolsos, traz tudo embora, joga fora em casa, ou no grupo lá, recolhe uma sacolinha, no ônibus do passeio, enfim. Temos essa precaução, né? Levamos isso para o ciclista também. E o grupo aceita, numa boa, porque são pessoas, como eu falei, antes de ser ciclistas, são profissionais, pais de família, né? Moradores da cidade, enfim. Então, é um recadinho. Alguém comentou aqui da refinaria, você, né? Nós vamos ter uma ampliação importante agora, uma unidade nova na refinaria. Acho que são 2 ou 3 unidades novas, uma de grande porte, que é um HDP de 10 mil. E isso vai trazer um fluxo maior também de caminhões, produtos químicos, pessoas principalmente, né? Essas pessoas vão morar em algum lugar, né? Uma grande parte talvez seja de Paulínia, Cosmópolis, Campinas. Mas as empreiteiras trazem muita gente de fora, por questões de pagar um salário um pouco menor, enfim. E então vem gente do país inteiro, né?
E isso vai aumentar bastante o nosso fluxo de pessoas e principalmente aí trânsito de caminhões e carros, né? Eu acho que é isso. Então, eu vou estar acompanhando o trabalho de vocês e se puder contribuir, além do que a gente já está fazendo aqui, conte com a gente, ok? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, secretário. Comentar aqui, secretário aqui presente aqui, em nome do Danilo Barros, todos os vereadores aqui presentes, em nome do presidente da casa aqui, Fábio Valadão, parabenizar o pessoal da Paulina Bike Club, em nome de todos vocês aí, parabéns mesmo pelo lado solidário aí com o ciclismo, né, pelo companheirismo aí, pela união. Júlio Bustolim também, né, Júlio? Há muito tempo, né, nessa batalha do ciclismo aí, agora com o mountain bike, parabéns pelas palavras bem colocadas aí, né, de grande valia suas afirmações aí. Parabenizar todos os conselheiros aqui presentes, representantes de partidos políticos e população como um todo. E também agradecer o nosso chefe aí, Poder Executivo do Caselato, pela iniciativa também, né? Independente da forma que se deu, mas né, essa iniciação está sendo feita, a gente tem que respeitar trabalho sério, comprometimento e transparência com a população paulinense. Eu queria apresentar aqui uma gama de pedidos estes feitos aí em nosso gabinete, né, nesse 1 ano e meio de mandato, né, como vereador. Não me apresentei, mas eu sou vereador Grilo, né, primeiro mandato, e a população que nos pede, né? São sugestões aí, né, da população, então a gente coloca isso de forma oficial e a gente traz aí para o Poder Executivo para que possa ser executado da melhor forma, e o momento oportuno está sendo esse, e acredito bastante nesse trabalho no Instituto FIP, que é um instituto seríssimo, né? Nós sabemos aí do empenho, da dedicação, né? Nós pesquisamos aí sobre o instituto, né? É um instituto renomado aí, invejável aí pelo profissionalismo e competência que tem. E então eu gostaria de começar falando aqui do Brasil 500. No Brasil 500 estamos dentro de um prédio público, né, onde os funcionários, os munícipes, eles não têm um acesso, vamos dizer, digno para atravessar a pista para a gente aqui. Sabendo disso, né, o ano passado nós solicitamos, né, que fosse feita uma passarela aérea Prefeitura Shopping, né? O pessoal pode anunciar com tranquilidade, não deixe de ser uma mobilidade das pessoas, dos funcionários, né, dos munícipes que aqui venham fazer os seus serviços aqui dentro do órgão público. E também uma passarela aérea aqui do posto Rodoshopping, né, aqui na José Araújo, para o shopping. Já causou vários acidentes ali. Isso é sugestão da população, então nós trazemos aqui porque, né, a voz do povo é a voz de Deus, então a gente está colocando, né, isso aí. Existem outros vários também estudos que podem ser feitos, né, e a gente sabe, né, como o Richard colocou aqui, hierarquização, né, então a gente sabe que não é o que a gente pede, o que vai ser feito, mas essa ideia dessa passarela eu acho que seria importante e valeria muito a pena. Temos também um outro problema aqui no bairro Santa Terezinha, aqui em Morumbi, que são as escolas, né? O Mackenzie, o Colégio Coque, o próprio ângulo, muita dificuldade, o trânsito intenso, alto, ninguém consegue atravessar, né? Foi mexido recentemente no trânsito ali, com razão, teve que mexer para sanar os problemas, mas ali tem que ser feito estudo aí de redução de velocidade, não só naquele local por conta das escolas, né, como o Ronaldo colocou também, nas outras escolas afastadas aí, todas as escolas do município, acredito, mas em especial José Paulino teria que, né, cartão de visita da cidade teria que ser feito ali de forma urgente, né, um estudo, né, e implementação de uma execução de um trabalho para que pudesse, né, ter uma mobilidade adequada, não só de veículos, né, em especial eu falo dos idosos, dos deficientes, né, e como um todo aí. E nos bairros também, né, essa
mobilidade nos bairros estão afastados, né, mas na periferia, e acaba ficando também, né, à mercê do esquecimento, ficou já, né? Então, essa administração, com seriedade, tenho certeza que chegará, né, aos bairros esse tipo de trabalho para melhorar a situação. Na região central e região sul, né, secretário? E aí aqui eu vou voltar a falar da Rua São Bento, que está no bairro Santa Cecília, que contempla na região sul ali, né, na central. E Rua São Bento, ali nós fizemos já várias indicações, vários munícipes ali não conseguem transitar, sai com o carro da garagem, pedestre, calçada não tem, né? Então, o estudo ali, né? O ideal seria duplicação, mas você vai vários anos para conseguir duplicar aquilo, existe, parece, de um processo mais moroso, mas eu enxergo que teria que, né, redutor de velocidade para dar tranquilidade para as pessoas que ali residem e os pedestres também que transitam por ali. Aqui próximo também, no Oswaldo Piva, nós temos aqui o polo esportivo, né, onde está concentrado aqui, é uma das maiores pistas da federação, que é o Paulínia Racing Bicicross, e ali também é um ponto perigosíssimo, né? Tanto do lado da Oswaldo Piva quanto da Avenida Brasília, redutor de velocidade para quem é dentro ali, e já fazendo frente com o Parque das Flores também. A gente para o carro para as pessoas atravessarem, e as pessoas xingam a gente, porque não tem educação e também porque não tem sinalização, falando aqui não é pedestre que ia passar. Então, essa omissão também, há tempos aí que não estava sendo feita na cidade, e desde já também colocar em evidência e parabenizar o trabalho que está sendo feito de sinalização em Paulínia, secretário, né, nessa administração também, mas ali em especial teria que ver com bons olhos. E também, para não ser repetitivo, salvo engano, o Castro colocou lá na região na reunião nossa do Vida Nova, sobre a situação do centro ali, próximo da Casas Bahia. Hoje, por exemplo, quase aconteceu um acidente ali por conta da ausência de sinalização. Casas Bahia, a Padaria de Zelândia ali, para ir para o fórum ali, né, não tem faixa, a pessoa não sabe para onde vai, entendeu? Fica igual cercando frango na rua ali, não sabe para onde vai, o carro vem, entendeu? Então ali é um local que nós devemos ver com bons olhos também. Agora, para encerrar, secretário, né, tem vários outros aqui, essa também vejo que é de grande importância, não tem como. Vidas vão ser ceifadas ali, nós temos que entrar de forma urgente com o planejamento, né, e eventual execução em relação ao trânsito. Rua dos Estados, cruzamento com as Nações Unidas, próximo ao Ponte Romano. Ali não tem condições. Nós sugerimos ali, não tem capacidade técnica para aferir o que é necessário ali, sugerimos ali o semáforo, né, mas o semáforo, não sei, medidas que resolvam aquele trânsito ali. Toda semana 3, 4 acidentes. Toda semana 3, 4 acidentes, né? Naquele local, sem ter ninguém morando, né? Próximo ao bicicross, onde tem pedestres, calçadas ali naquela Rua dos Estados, não tem próximo àquela cerca, onde tem o paintball ali. Então exige calçamento, não sei se ali é mais institucional, o próprio município fazer lição de casa e acertar aquela calçada também, para, né, dar condição para as pessoas transitarem e ir praticar o esporte, os pedestres, né, estarem andando de forma mais tranquila. Então, ali, Rua dos Estados com Nações Unidas, nós vemos ali uma grande, né, importância nesse local. E, para encerrar, agora aqui com a Marília, que é a nossa assessora do gabinete, o marido do tio dela, está fora, acabou de sair na mão, um bandido tentando assaltar, na Domingos Torquato Filho ali, próximo à barraca de pastel da Carina do Marcelo, mora em frente ali, e naquele local também, nós também já sugerimos ali, através de pedido da população, que fosse feito estacionamento de 45 graus ali, para parar o carro e iluminar aquele local, e bloqueando os retornos da Batista Piva, naquele centro comercial ali, né, da torre, até lá na frente do balão do Copperlotes, para que os carros retornem na rotatória e voltem. Lá em São Paulo a gente o retorno anda 10 km para voltar. Aqui as pessoas que estão com o carro dentro do banco, dentro do açougue, dentro das lojas, está errado, né? Aqui a mobilidade, a gente está preocupado com quem está a pé, né? Motorista,
no trânsito, você também é pedestre, né? Essa é a frase que a gente tem que usar. Então, a gente tem que deixar sempre evidente a população, o pedestre como um todo, não o dono do veículo, né? Não que ele não tenha razão, igual ele mencionou aqui, que o Júlio mencionou, né, que todo mundo é falho, todo mundo erra, mas ali naquela região nós precisávamos, né, fazer um estudo mais detalhado ali e aquele retorno ser fechado e trazer estacionamento aqui nessa praça da Domingos Torquato Filho ali, onde hoje aconteceu o assalto, e independente, né, dessa situação ocorrer ou não, a mobilidade, a iluminação faz parte de uma boa mobilidade, e o que aconteceu hoje foi falta de iluminação. Agora, nesse momento, agora deve estar lá no municipal, foi em razão da ausência de iluminação naquele local. Por agora só, secretário, mais uma vez aí, parabenizar, né, encerrando hoje aqui a 6ª reunião, né, do Plano Regional de Mobilidade Urbana, e parabenizar todos, né, o senhor, a equipe, o Jackson, presente também, né, que ajuda o senhor a carregar esse piano, que não é fácil, né, e boa noite a todos aí, e parabéns a todos pela participação. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Cida Carbone, sou professora da Unisal Campinas Americana, mestre e doutora em transportes na área de mobilidade urbana, então já tenho aí 15 anos trabalhando com mobilidade urbana. Participei do plano diretor de mobilidade urbana de Souzas, tá? Então eu tenho uma boa experiência para contribuir. E dentro da Unisal, no curso de engenharia, a gente tem vários TCCs desenvolvidos na área de mobilidade e mapeamento aqui em Paulínia. Então já é uma coisa que eu já venho trabalhando e já venho pesquisando. Um plano de mobilidade urbana ele é constituído pela população. Me dói muito chegar aqui e não ver a população participando, não tomando frente dessas decisões, tá? Voltei agora há uma semana no Rio de Janeiro, onde eu estava fazendo um levantamento de mobilidade urbana também, para entender deslocamento para pedestre, porque quando a gente pensa em mobilidade, a gente não está pensando só em transporte público, a gente está pensando em pedestre. Mobilidade urbana é feita para pedestre. A gente tem que parar com isso, de pensar em mobilidade para carro, para via. É importante, mas em primeiro lugar a gente tem que colocar o pedestre. O pedestre ele precisa ser representado. Como que ele é representado? Nesses momentos aqui. Então, o plano de mobilidade ele é constituído de acordo com as declarações que a população dá, com a participação efetiva da população. E a população ela precisa tomar frente disso. Tá? Porque não é só pensar em transporte público. Talvez alguém aqui no momento vai falar assim, nossa, ela nunca andou de ônibus. Andei muito dentro dessa cidade. Até entrar na universidade, eu utilizei muito ônibus. Então, eu tenho propriedade para falar o que eu estou falando. Eu sei, né, que um plano de mobilidade ele precisa ser constituído com aquele cidadão que utiliza, tá? Que usa a linha, que vai. Então, o que eu questionei numa outra reunião foi justamente onde que estão as contagens veiculares. Quanto que foi feita essa parte de mapeamento de contagem? Tá? Hoje, se a gente olhar no município, a gente não tem contagem volumétrica, a gente não sabe o número de veículos que entra e sai. Tá? A última vez que eu precisei desses dados foi para a Ponte do João Aranha e esses dados tinham sido feitos erroneamente, com contagem errada, utilização de metodologia errada, não definida. Então, isso precisa ser levado a sério, porque isso vai definir muitas coisas dentro da nossa cidade. Tá? E eu vi isso para que vocês tenham noção como que eu vejo isso. Lá na Unisal, no Campus Campinas, a gente tem um grupo de mobilidade. A gente trabalha isso. Em momento nenhum, a prefeitura, alguém entrou em contato com a gente para poder ter acesso a esse material, que é um material acadêmico. Não tem nada a ver com político, com partido de ninguém. É acadêmico, porque a gente pegou a nossa prancheta, descemos a José Paulino, medimos todas as calçadas, todas as rampas. E me assustei quando eu vi, comparando Campinas, Americana e Santa Bárbara. Campinas, Americana, Santa Bárbara e Paulínia. Paulínia é uma das cidades que menos tem mobilidade, que menos tem acessibilidade. É fácil usar esses termos e não pôr na prática, porque parece que é senso comum, mas não é senso comum. Mobilidade é uma necessidade de qualquer cidade que pensa em crescer. Tá? Então, eu coloco à disposição os nossos trabalhos, a nossa equipe, até para fazer essas contagens, que é do meu interesse essas contagens. Tá? Porque a gente precisa realmente desse material. A universidade precisa desse material com qualidade. Eu não posso trabalhar com dados
de pessoas que acham que é parar na frente da ponte ali do João Aranha e ficar contando veículo aleatoriamente. Não é assim que funciona. Tem metodologia. Tá? Mobilidade urbana tem metodologia e precisa ser feito com seriedade. A gente precisa de material com seriedade. Eu me preocupo muito, eu não consigo vir nas outras reuniões, porque eu dou aula, tá? Mas é tão importante isso. Eu dou aula, por exemplo, na Fatec Carapicuíba, que está bem longe da gente. Quando eu falo do transporte público de Paulínia, eu falo assim, olha, é um transporte público inclusivo. Porque onde a gente vai ver um transporte público com a passagem em R$1? Em lugar nenhum. E aí, a minha dúvida é o quanto a população enxerga isso como qualidade de vida. Eu, olhando como uma especialista da área de mobilidade, isso é uma qualidade de vida, isso é uma inclusão. Mas a gente também precisa ouvir a população, porque tem algumas mazelas que ela precisa aparecer. Que nem quando o colega falou do ponto de ônibus. Concordo. A gente tem pontos de ônibus aqui que não tem acessibilidade, que não tem facilidade e não tem nem cobertura. Quanto mais para a periferia a gente for, e o ponto de ônibus é uma coisa que agrega, que demonstra o quanto a cidade é evoluída na questão de mobilidade. Tá? Mobilidade não é só pensar no transporte público, não. Tem que pensar como que a gente usa, como que vai ser utilizado, tá? Quais são as ferramentas. E esses dados eles precisam estar disponíveis para a população. Estou falando isso porque a gente precisou de um mapa da cidade de mobilidade e não tinha. Eu precisei de contagem e não tinha. Contagem volumétrica. Se vocês tiverem noção do que é isso, é parar no horário pico e ficar lá contando 4 períodos de 15 minutos para fazer um volume hora pico e saber calcular isso. Isso nós, na engenharia, a gente faz. Mas a gente precisa que isso aconteça também, né? Para a gente ter, não é só o achismo, é baseado em normas. Então, até me ofereci, estou aqui me oferecendo novamente, a minha equipe, para a gente ajudar nessa questão das contagens, de transformar isso num material que seja representativo. Eu, como engenheira, me dói muito pegar qualquer coisa de mobilidade e não ver engenharia representada. Eu vejo todo mundo falando de mobilidade, mas eu não vejo a engenharia. E a engenharia é uma das áreas que mais tem a contribuir. Tá? Na questão de rampa de acesso, na questão de uso, de posição de semáforo. Eu vi o meu colega falando do semáforo. Isso é muito importante porque precisa ser estudado, né? Porque é a questão do fluxo da via. Então, a gente, quando começa a estudar isso, você consegue ter uma mobilidade mais orgânica, efetiva, e talvez a gente reduza esses tempos, né, de transporte. Porque tem uma questão também muito grande, que às vezes a gente não observa, que é o seguinte: quanto que eu gasto do tempo da minha vida no trânsito? Quanto que quem mora depois da ponte gasta de tempo ali? O estresse. Isso não entra nessa conta. Né? Então a gente precisa começar a observar isso. Mobilidade é muito mais do que pensar só acessibilidade, só rampa. Mobilidade é qualidade de vida. E para o ciclista, quem é o pessoal da bike? A gente tem um projeto, eu convido vocês a participarem da apresentação do TCC da Unisal Campinas, que é justamente de uma ciclovia aérea ligando Paulínia até a ciclovia do São José. Que é um projeto que a gente está fazendo de engenharia justamente para reduzir o fluxo de veículos ali no Capetão. Pensando isso, imaginando isso. Então, isso são coisas que estão acontecendo, acontece toda hora dentro da universidade, mas a gente não consegue ter essa proximidade com a prefeitura para compartilhar. Tá? É muito triste. Eu vim aqui hoje porque no meu Instagram diversas pessoas me mandaram direct pedindo para mim. Né? Eu tive que ir para o Rio de Janeiro mapear a mobilidade. Pensa nisso. Sendo que eu poderia estar mapeando aqui na minha cidade, tendo incentivo da minha cidade para fazer isso. E criar material que poderia virar o quê? Exemplo de cidade. A gente tem dinheiro, a gente tem tempo e a gente tem corpo técnico. Só precisa pôr em prática. Né? Então, esse tipo de momento aqui é o momento onde a gente vai agregando. Até conversei com o Cássio, assim, cadê a população? Eu quero ouvir quem usa o ônibus. Eu quero ouvir quem está todo dia ali no ponto de ônibus esperando. Quem chega com uma cadeira de roda e não tem espaço para colocar a cadeira. Ou quem, num dia de chuva, sai todo molhado porque a cobertura do ônibus não cobre ele. Então, essas coisas precisam ser padronizadas, precisam ser ouvidas, né? Então, eu deixo como dica para o pessoal da FIP, na próxima reunião, tentar convidar a população. E esse convite da população precisa ser como, gente? Na rádio, falando, a gente precisa propagar na rede social, tá? Precisa ser falado, porque as pessoas precisam falar, olha, eu sou usuário do ônibus, eu fico nesse ponto de ônibus, o que acontece? Como que é a iluminação? E é bem engraçado, porque as pessoas, elas têm medo de falar, tá? Medo de falar. E aí fica difícil construir esse modelo de mobilidade urbana inclusiva, sustentável. E as ciclovias,
Eu acho super legal. Mas eu te garanto que se a gente espalhar as ciclovias na cidade inteira, vocês vão ver um bando de gente reclamando da ciclovia na frente da calçada. Então isso precisa ser estudado, isso precisa ser ouvido. A gente não pode simplesmente empurrar as coisas de mobilidade e querer que a população aceite de qualquer jeito. A gente precisa ouvir essa população. O plano de mobilidade é feito pela população, constituído pela população, baseado nas diretrizes de engenharia, de inclusão e de acessibilidade. Não dá mais para viver desse jeito, gente. E mobilidade é o boom de daqui a 10 anos. Vocês vão ver todo mundo falando, né? A gente está construindo uma rede de mobilidade urbana, um aplicativo para mobilidade urbana, que é justamente isso. Em um ano, vamos mapear 9 capitais falando de mobilidade urbana. Por que a gente não pode incluir Paulínia nesse roteiro, como exemplo de mobilidade urbana, que é uma cidade pequena, né? Em 8 dias, mapeamos praticamente 3 comunidades no Rio de Janeiro, que é o Vidigal e a Rocinha, levantando mobilidade urbana e deslocamento urbano, tentando entender como que aquelas pessoas se deslocam numa situação onde não tem transporte público. Como que as pessoas aqui dentro do nosso município se deslocam? Por que no horário pico, na ponte, dá tanta gente se o nosso transporte público é tão barato? O que está acontecendo? Por que as pessoas não utilizam mais o ônibus? Então essas questões elas precisam ser levantadas e evidenciadas. Isso precisa aparecer no plano de mobilidade da nossa cidade. Só uma pergunta simples. Qual que é a nossa frota veicular na cidade? Qual que é a frota flutuante? Quantas pessoas vêm todos os dias trabalhar aqui e contribuem para a frota de veículos? Eu te garanto que esses dados não tem, que eu já procurei. Tá? E esses dados são baseados em contagens. Contagens volumétricas, levantamento de campo. Então, para esse plano de diretor ser efetivo e inclusivo, precisa dessa atividade de campo. Precisa ser feito assim, precisa saber essas contagens, precisa saber como que é que o paulinense se desloca. Porque propor ciclovia, propor semáforo, eu acho importante, mas precisa ser proposto de maneira efetiva, de maneira orgânica, de maneira que a população enxergue. Um dos pontos principais que o município precisa começar a trabalhar é a educação no trânsito. O paulinense dirige do jeito que quer, da forma que quer, não respeita a faixa, não respeita a sinalização, não importa. E isso é uma coisa que eu percebi. A gente tem muita sinalização, mas a gente não tem educação. Então, talvez, juntar o pessoal da educação, implantar um programa de educação no trânsito, tá? Para poder também ficar efetivo. Teve até uma ação da Secretaria de Transportes, uns dias atrás, colocaram umas cadeiras de rodas numas vagas. Achei fantástico aquilo. Aquilo é inclusão. Mas aquilo precisa ser divulgado de maneira melhor. Tá? Que é justamente para que as pessoas entendam que essa empatia da acessibilidade é que faz um plano de mobilidade ser efetivo. Tá? Então a gente precisa começar a trabalhar esses conceitos. Infelizmente, eu não vou conseguir participar das outras reuniões, porque de quinta-feira eu dou aula na universidade. Mas a nossa universidade está aberta para isso, a Unisal está aberta. A gente tem um projeto de laboratório de portas abertas, onde qualquer um pode ir lá, assistir uma aula de engenharia, fazer aula com a gente. Eu estou lá de segunda a sexta-feira, justamente para isso. Tá? E eu acho legal o colega que falou do curso da INDEC. Tá? Eu conheço o Daniel, que é o professor do curso da INDEC, foi meu amigo da pós. Então a gente vê as coisas efetivas. Tem muita gente querendo fazer mobilidade de verdade. Mas para isso acontecer, a população precisa acordar e participar. Porque depois que está no papel, está assinado, não há mais o que fazer. E isso é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer. Né? Porque não pensaram na população, mas cadê a população? A voz da mobilidade é a população. Entender o ponto de ônibus, entender o tráfego, entender as rotas, é a população. Né? Então, a gente, quando tem essa passagem de R$1, a gente está sendo inclusivo, a gente está fazendo uma mobilidade ativa, a gente está fazendo uma mobilidade sustentável. Mas talvez a população não esteja vendo com esses olhos. Então, padronizar tudo isso leva tempo, leva conhecimento e leva tecnologia. Quando o amigo falou do aplicativo, que é deixar tudo aí o mais rápido possível que acontece em Americana, e Americana, eu dou aula em Americana também na Unisal Americana, e a gente tem vários estudos de mobilidade. Vou contar um exemplo simples de contagem que a gente teve um problema lá, que era justamente pensar como as pessoas atravessam a faixa de pedestre. Como que as pessoas atravessam a faixa de pedestre? Então, qual era o ensaio que a gente fazia? Precisava de uma grávida, um idoso, um cadeirante, uma criança e uma mulher com criança de colo. Para ver o tempo que ela gasta. É aí que a gente define o tempo horário de semáforo. Pensando nessas coisas, nessa questão de travessia. Por isso que é tão importante a tecnologia
baseada justamente nesse conhecimento técnico. Não dá para sair colocando semáforo onde a gente quer, porque senão é só gastar dinheiro e não vai ter solução nenhuma se a gente não tiver esses dados. Tá bom? Então eu coloco à disposição para ajudar nesse plano de mobilidade, que eu tenho interesse. Não tenho interesse nenhum financeiro, não é isso. Tá? Mobilidade é uma das causas minha, pessoal. Tá? E a minha equipe está totalmente, vamos dizer assim, qualificada para ajudar nisso. Pessoal da bike, a gente até queria conversar com vocês com essa questão da ciclovia, que é o projeto deles, que é ligando justamente essa ciclovia que tem em Paulínia. A ciclovia que termina lá no São José, tá? Porque pensem bem, não era muito mais fácil as pessoas se deslocarem de bicicleta para Campinas, naquele trecho, do que formar aquela fila de congestionamento entrando no Dom Pedro? Então, esses são um dos dados que a gente gostaria de apresentar. Então, depois, quando terminar, se vocês quiserem conversar, eu estou aberta. Então, muito obrigada, boa noite. Eu sei que é uma tarefa difícil, né? Mas a gente precisa convencer essa população a participar para que isso seja real e efetivo. Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite. Eu pedi para me reescrever. Eu só queria citar um assunto que passou batido. Eu vi muita gente falando sobre o estacionamento da José Paulino. E, secretário, a gente tem um estacionamento, se eu não me engano, enorme, parado na José Paulino. Gente, é dinheiro público, é uma vergonha a gente ter um estacionamento daquele porte, que já foi estava uma empresa, uma associação cuidando, mas a população acaba não utilizando. A sugestão seria chamar o secretário de Desenvolvimento Urbano da cidade, chamar o pessoal da CIP, envolver o pessoal da CIP, porque muitos dos carros que ficam parados o dia inteiro na avenida são dos proprietários de comércio, dos trabalhadores do comércio, obrigando que o pessoal que trabalha e que é o dono do comércio utilizem o estacionamento e colocando um valor simbólico para a população utilizar, porque eu já ouvi até na Câmara algumas coisas de colocar aquilo lá para motorista de aplicativo, para motorista de... Gente, o motorista de aplicativo que está parado não está ganhando dinheiro. Nós temos que estar na rua rodando. Ali, o correto, na minha visão, a minha sugestão é que seja um ponto realmente de estacionamento para a população utilizar e de preferência até com uma base da Guarda Municipal que já reduziria qualquer problema de assumir, as associações assumirem a funcionalidade daquilo lá pelas questões de segurança que acaba tendo. E eu queria sugerir, na questão de ciclovias, até para o pessoal da FIP, que se colocasse no plano diretor uma padronização, até mesmo no modo de construção da ciclovia. Eu acompanhei o projeto de construção daquela ciclovia do Bom Retiro. Nós não tivemos estudo de solo, não teve estudo de compactação, não tem projeto de drenagem, não tem faixa de dilatação do concreto. Uma obra que era para durar pelo menos 5 anos sem manutenção, 700 mil reais ali que foi investido de uma mitigação e que está lá toda trincada de novo e vai precisar de manutenção praticamente que periodicamente a cada 6 meses, 1 ano. Então que se coloque no plano de mobilidade, vamos falar de ciclovia? Vamos construir ciclovias? Vamos, mas a gente tem vários projetos em São Paulo, por exemplo, em várias cidades, que se vincule um projeto de construção das ciclovias. Gostaria de agradecer todas as contribuições. Nós encerramos com o Rogério de um inscrito. Acho que mais alguém só. Pode. Só deixa o vereador falar. Ele vai falar, depois a gente faz encerramento. Boa noite, João, todos os presentes. Eu acho que eu participei da primeira, estou conseguindo ouvir agora. Apenas repetir o que eu falei na primeira. Tenho muito orgulho de fazer parte, João, desse governo e desse momento. Nós estamos realmente, a professora tratou de maneira muito sábia. E a gente, na verdade, nunca teve um momento de planejamento. Nós somos a terra do puxadinho. Aqui cada um faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Enfim, uma luz que está tratando de planejamento, professor. Esse é o momento. Que bom que a gente vai poder contar com o seu auxílio, seus alunos, da sua universidade.
Tenho certeza que vai ajudar muito o pessoal da FIP nos trabalhos. Então eu queria introduzir dessa forma e falar do bairro Recanto do Lago, né? João, recordar, já falei com o secretário para consignar para a FIP. O Recanto do Lago é o bairro que fica bem ao lado do posto. Qual é o nome que está o posto hoje? Posto Portal, que fica ali próximo ao portal. E o que eles estão passando lá é um absurdo. Então, por exemplo, a rua principal do bairro é utilizada, eu não sei se como um retorno irregular ou uma rota de fuga, ou seja lá o que for, pelos caminhoneiros profissionais, que não respeitam a sinalização, não respeitam o trânsito de ciclistas, não respeitam os pedestres, não respeitam nada. Já se tentou colocar placa, eles retiram. Agora, essa semana, me reportaram que está sendo trocada toda a rede. Eu gostaria que os senhores narrassem a experiência de vocês, pode ser? Enfim, é apenas para que a gente discutisse, João, dessa vez de uma forma mais aprofundada, o pedido de socorro dessas pessoas assim. Eu fiz questão de convidá-los para essa reunião. Há um bom tempo nós discutimos isso, até muito antes do processo eleitoral. E a gente, infelizmente, eu me sinto muito incompetente de não conseguir dar uma resposta para eles e resolver, enfim, um problema que a princípio é tão simples, mas que tem se tornado um pesadelo. É uma tragédia anunciada. São problemas assim que a gente tem convicção que vão continuar ocorrendo se o poder público não fizer uma grande intervenção. Tá bom? Então, muito feliz pelo momento. Agradeço de verdade. Ele deu uma sugestão para desviar o trânsito da avenida e jogar dentro do bairro. Urbano. Tudo bem, mas quem vem de Campinas passar por ali, se você vê o excesso de velocidade que ocorre ali, então a gente não tem sinalização nenhuma. Acho que o que foi reclamado aqui não é privilégio do nosso bairro, calçamento, não existe. Eu tenho um terreno no Lambra, eles mandaram uma notificação para mim dentro de 3 meses para eu estar adequando a minha calçada, senão a prefeitura iria cobrar uma multa e além disso o serviço, que de acordo com o pessoal que fizesse. Então eu fui lá e fiz correndo, e acho que Paulínia deveria usar essa brecha, porque quem tem condição de ter o terreno tem condição de fazer a calçada. Legal? Tá vendo como é o que eu falei? São discussões que, se a gente deixar, se alongam. O mais importante, estamos marcando uma posição para vocês aqui, vai ficar registrado, a FIP registrou, e esse é o principal momento que traz esperança. Conheço muito o bairro do centro, morei aqui muito tempo antes de ir para o Planalto, me sinto contemplado com várias colocações do Dr. Grilo, de outros colegas que fizeram, e estou fazendo um levantamento completo, João, de todas as minhas proposituras, e eu me comprometo a enviar por e-mail. Tá bom? Obrigado, boa noite. Agradeço a participação, vou passar para a mídia, fazer o fechamento, depois eu faço o encerramento. Boa noite a todos, meu nome é Nídia, sou pesquisadora da FIP. A gente acompanhou todas as reuniões, está tudo gravado, já subiu para o site, todas as gravações, as apresentações. A gente não se posicionou até esse momento porque a gente realmente está ouvindo vocês. Nós estamos, o João apresentou um slide, nós estamos na etapa de pesquisas e levantamentos. Já fizemos todo o levantamento do aparato legal, da legislação vigente. Estamos em sinergia com a equipe que está fazendo o desenvolvimento do plano diretor, atualização do plano diretor. Estamos trabalhando juntos porque são temas correlatos. O plano diretor desenha a cidade e a mobilidade, o PNU, vai dizer como a população vai se mover nesse desenho de cidade que o plano diretor definiu. Nessa etapa de levantamentos, a gente está fazendo tudo o que é possível para ter as informações que a professora Cida mencionou. Fizemos contagens volumétricas,
Fizemos pesquisas nos acessos, em todos os acessos, 10 locais de penetração na cidade foram pesquisados, inclusive com entrevistas. Fizemos pesquisas nas linhas de transportes coletivos, fizemos pesquisas e entrevistas com os ciclistas. Enfim, nós estamos coletando informações. A gente não gera informação, né? A gente trabalha com as informações que existem. Então, nós estamos nessa fase de coleta de informação, consolidação de dados e ouvindo vocês. Agora a gente vai sentar com a equipe da secretaria, e nós vamos realmente conseguir fazer a fotografia da mobilidade urbana em Paulínia. E essa fotografia vai ser demonstrada para vocês na próxima audiência pública. Tá? A partir dessa fotografia nós vamos ver o que está bom, se pode melhorar, e o que não está bom, como é que pode ser melhorado. Então, só para acalmar um pouco vocês, que eu vejo que vocês estão ansiosos por respostas, e nós vamos dar essas respostas para vocês. Só que tudo que é sério tem que ser feito com calma, com parcimônia, com técnica e como a professora Cida falou, com metodologia. E é essa metodologia que exige tempo. E esse tempo que a gente, junto com o João, está pedindo para vocês. E nesse tempo, que todas as contribuições que vocês tiverem possam ser encaminhadas ou no nosso espaço digital ou direto para o e-mail da secretaria, porque toda colaboração de vocês será avaliada. É um plano estratégico? É um plano estratégico. Talvez a gente não possa pontuar pequenos detalhes que às vezes é uma exigência de vocês. Mas nós vamos estar olhando cada coisa que vocês falaram e nós vamos tentar tratar cada coisa que foi falada. Tá bom? Mas precisamos de tempo, colaboração e participação efetiva de vocês. Só isso que eu queria deixar registrado aqui. Boa noite e muito obrigada por todos estarem aqui. Agradeço a Nídia, agradeço a todos os presentes. Acho que nós encerramos a etapa de inscritos e o senhor... Responder a pergunta que eu fiz para vocês colocar, por que os hotéis não foram citados nos grandes empreendimentos que colaboram com a mobilidade? Tem um polo gerador de tráfego, eles estão inseridos, estão dentro desse específico. Não, tá. Então, pessoal, finalizando hoje a 6ª reunião sobre mobilidade urbana, agradeço muito a presença de cada um, de cada uma, a disponibilidade de vocês estarem conosco essa noite e vocês terem disponibilizado o tempo de vocês. Em nome do vereador Fábio Valadão, agradeço a Câmara Municipal, vereador Grilo, vereador Boi, Messias Brito, vereador Helder, que sempre participaram conosco, estão aqui em nome da Câmara Municipal. Também falar para vocês, muito obrigado por toda a contribuição e colaboração que o Poder Legislativo vem contribuindo com a Prefeitura. Agradecer o pessoal do Bicicross, o pessoal do Paulínia Bike Club e a todos os presentes. Vocês têm contribuído conosco, nós precisamos da contribuição de vocês e queremos que vocês participem e enviem sugestões para nós no nosso e-mail. A população em geral que participou, aqueles que sempre estiveram presentes conosco, ao pessoal da FIP, ao pessoal da Secretaria de Transporte, dizer que, como o vereador Fábio comentou, é um momento importante para o município, nunca foi feito, nós estamos fazendo a nossa parte, e se Deus assim permitir, até dia 31 de dezembro de 2024 estaremos fazendo, e esperamos entregar a todos uma cidade muito melhor daquilo que nós pegamos. É uma missão, uma contribuição, é o nosso dever, é a nossa obrigação. É para isso que o prefeito foi eleito, é para isso que ele nos contratou, e é para isso que vocês estão aqui para cobrar o nosso trabalho. Vamos fazer, esperamos entregar um bom trabalho com a participação de vocês. Ninguém faz nada sozinho, por isso que eu agradeço muito a presença de todos. Desejo a todos uma boa noite e, em nome do prefeito Caselato, muito obrigado pela participação de todos.